tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde de domingo. Hoje nós vamos para mais um estudo. Não vai ser reflexão a partir de segunda. Hoje, domingo, é estudo. Então, preste atenção no título do nosso estudo. Existe igualdade social neste mundo? Existe igualdade social neste mundo? O que a Bíblia fala sobre isso? Em Gênesis 3, do 17 ao 19, é nos dito o seguinte. Deus diz assim: E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada e mudou de governante. Então Deus, ele deu para Adão o governo de toda a terra. Uma terra maravilhosa, uma terra que tudo era bom, uma terra santa. Adão era santo, Adão era perfeito, Eva era perfeita. E Deus colocou eles num jardim que Deus plantou para eles, para de lá eles governarem a terra. Mas Adão desobedeceu a palavra de Deus, pecando, quebrando as suas leis. A terra deixou de ser governada por Adão e passou a ser governada por Satanás. Então, devido à desobediência de Adão, ele pecou, transferindo assim o governo da terra para a serpente, para Satanás. Em João 14:30, Jesus nos diz o seguinte, em João 14:30, nos diz assim, versículo 30. Já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, Jesus aqui está dizendo, confirmando, que quem é o príncipe deste mundo é Satanás. Jesus mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. E este mundo aqui, quando fala, não é o planeta Terra, mas o mundo que foi visualizado, o mundo que foi materializado depois do pecado do homem. Porque o mundo que existia na Terra antes do pecado não era esse. O mundo que existia nesta terra antes do pecado era um mundo espiritual. Apesar de Adão ter um corpo terreno, mas ele andava na direção do Espírito de Deus. Ele vivia na santidade de Deus. Ele era um ser perfeito, mesmo tendo um corpo de terreno. Mas ele não tinha pecado. Mas depois do pecado, ele se tornou
visível neste mundo. Este mundo material se materializou e tem como governante Satanás. Antes era Deus, o Espírito de Deus, quem guiava Adão. Adão andava na direção do Pai. Então Deus é Espírito e Adão vivia no Espírito de Deus. Quando ele pecou, ele saiu do espiritual, do mundo espiritual, da direção do Espírito de Deus e veio para este mundo que se materializou, um mundo governado por Satanás. Aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 19, nos diz o seguinte, João 5,19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, João aqui está dizendo, sabemos que nós somos de Deus, mas todo este mundo que se materializou para Adão vive no maligno, vive no comando do maligno, vive no governo do maligno. João diz que o mundo jaz, o mundo está no maligno, o mundo está no governo do maligno. E o maligno é um ser morto e sem luz. Logo, o mundo vive em trevas. O maligno é um ser cruel. Em João 8,44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E a mentira é o engano. Satanás é o próprio engano. Em João 10,10, Jesus disse que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. O mundo governado por um ser assim, não é? Um ser cruel, um ser que não tem vida. Este mundo vive mal, vive na maldição. Então, este ser maligno, chamado Satanás, ele ama a violência, que é o pai da mentira. Ele ama a violência, ele é o pai da mentira. Ele é também ladrão, assassino, destruidor, que tem prazer na destruição e no sofrimento das pessoas. É um ser cruel, onde em um mundo governado por um ser deste, haverá igualdade social. Como haverá igualdade social se o ser que governa este mundo é violento, é ladrão, é mentiroso, engana, é mentiroso, é ladrão, é destruidor, é assassino? Como pode haver igualdade social em um mundo que um ser desse é o seu governante? Não existirá igualdade social em um mundo governado por um ser mentiroso, ladrão, assassino e que ama a destruição dos outros seres criados por Deus. Ele ama, ele sente prazer, ele sente alegria no sofrimento das pessoas. Onde não há amor, não haverá também igualdade social. Igualdade social só existe onde existe amor,
onde a pessoa ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois os que não temem a Deus, mas amam a serpente, a serpente, o mal, pratica a maldade. Então, a pessoa que ama a serpente, ele ama o mal, ele pratica a maldade. Estas pessoas nunca irão pensar no seu próximo, mas em si mesmas. Estas pessoas estão prontas para matar a outra pessoa somente para lhe roubar. É o que nós temos visto no mundo. Isto a cada dia aumenta porque a serpente está perto de governar literalmente este mundo através de uma pessoa. Então, essa pessoa vai ser possuída pela serpente e vai assumir o governo deste mundo que se materializou para Adão depois do pecado. Como haverá igualdade social em um mundo onde cada um que sempre leva a melhor, seja de que jeito for? Então, como a pessoa, para subir na vida, ele passa a rasteira nos outros, ele mata os outros, ele rouba os outros. Não haverá igualdade social na terra, enquanto Satanás e a sua semente governarem este mundo. E em João 12:8, Jesus diz que os pobres sempre teríamos. Então vamos lá para essa passagem muito interessante. João 12:8 é nos dito assim, não é? Uma das sementes da serpente falou o seguinte. João 12:8 diz assim. 12:8. Muito interessante isso aqui. Porque vou ler aqui antes. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado. Então, um dos 12 discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Então, Maria pegou um unguento, um perfume muito valioso, o que ela tinha de melhor, e colocou nos pés de Jesus, enxugou os pés de Cristo com os seus cabelos. Então, ela estava cheia de amor pelo Pai Eterno. E ela quis entregar o seu melhor, e o melhor que ela tinha, que era aquele perfume muito caro. Mas a semente da serpente, que estava introduzida no meio dos discípulos, repreendendo Maria, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Então ele disse, deveria ter pego esse unguento aí, ter vendido e ter dado para os pobres. Como se a semente da serpente se importasse com alguém, com o próximo. Aí aqui diz assim, ora, ele disse isso não pelo o cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então ele estava dizendo aquilo não porque ele amava o próximo, não porque ele tinha cuidado do próximo, mas porque ele queria roubar o dinheiro. Era muito caro aquele unguento. Ele não estava nem um pouco preocupado com Cristo,
com aquela oferta de amor que Maria estava entregando a Cristo. Ele estava preocupado, era com a sua bolsa. Ele estava com vontade, era de roubar, porque ele era ladrão. Mas ele estava ali no meio dos discípulos. Jesus escolheu ele como discípulo. E assim a semente da serpente está introduzida em todos os lugares. E às vezes ela tem cara de discípulo, tem cara de apóstolo, tem cara de pastor, tem cara de tantas pessoas que se dizem de Deus, mas não são. Porque Jesus disse isso. Aqui o versículo 8, né? Versículo 6, versículo 7. Disse, pois, Jesus: deixa, pois para o dia da minha sepultura guardou isto, porque aos pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus repreendeu Judas Iscariotes, porque Jesus tinha 2 discípulos chamados Judas, mas um era o Iscariote, que era a semente da serpente. Jesus disse que os pobres nós sempre teríamos ou temos. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que em uma terra amaldiçoada e governada por um ser mentiroso, ladrão e destruidor, não haverá igualdade social, mas desumanidade e injustiça social. Então, neste mundo que foi materializado depois do pecado de Adão, não existe nem existirá igualdade social. Haverá injustiça. Porque a semente da serpente, ela pensa como Judas. Ela age como Judas. Ela faz como Judas. Judas pensou na bolsa dele. Pensou no lucro de que ele poderia ter se a menina tivesse vendido aquele perfume. Teria entregado o dinheiro nas mãos dele. E ele teria tirado uma boa parte para ele. Então, esta é a fala de muitos que toma para si esse discurso de igualdade social. É como Judas. Vamos ajudar a população, que ela seja igual, não haja negro, não haja branco, não haja rico, não haja pobre. Mas Jesus está dizendo, os pobres vocês sempre terão. Jesus está dizendo que não haverá igualdade social neste mundo governado pela serpente, porque ela não ama ninguém. Ela odeia a humanidade, ela odeia a criação de Deus e ela quer destruir, ela não vai igualar ninguém a não ser a miséria. Ela iguala todos à miséria em que ela vive. Na destruição, na morte, pois ela quer levar todos para o inferno. Quem governa este mundo é quem tem a maioria do dinheiro do mundo em suas mãos. E estas pessoas que são a semente da serpente, elas querem ver neste mundo uma humanidade a cada dia mais miserável para se submeterem a eles e viver debaixo do jugo deles. Então, essa semente da serpente, ela fala muito em igualdade social, mas o que eles querem mesmo é a miséria da humanidade, para que ela viva submissa a eles e não seja liberta. A semente da serpente
para conseguir o governo de toda a terra foi com muita mentira, engano e paciência, até conseguir matar a comunhão de Adão e Deus, com Deus, de Adão com Deus, conseguir roubar o governo de Adão sobre a terra e destruir a humanidade. E destruir a vida de muitas pessoas neste mundo, conseguindo levá-las para o inferno. Então, aqueles que não querem Jesus, a semente está concluindo o seu plano de matar, roubar e destruir. Ela matou, roubou e está destruindo a muitos. Por quê? Porque ela está conseguindo levar essas vidas para o inferno. Só existe igualdade social neste mundo para quem está em Cristo verdadeiramente. Então, aqueles que têm Cristo na sua vida, mesmo vivendo ainda neste mundo, mas ele está, o corpo neste mundo, mas o seu espírito e alma estão no mundo espiritual. Estão sendo governados pelo Espírito de Deus. Vivem na obediência ao Pai. E são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Em Atos 2, do 42 ao 47, vamos ver o que é que diz lá. Atos, capítulo 2, versículos... Atos 2, 42 ao 47, nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse texto nos mostra o que é igualdade social de verdade. Aqueles que estão em Cristo vivem neste mundo caído ainda. A igualdade social, porque eles não são egoístas, porque só existe igualdade social em Cristo Jesus. Fora de Cristo não existe. A pessoa que tem Cristo, ela se importa com o seu próximo. Ela quer o bem do seu próximo, porque o próprio Cristo diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, igualdade social é você não considerar o outro pela cor da sua pele, pelo conhecimento humano que ela tem, pelo o valor dos seus bens. Então, igualdade social é você respeitar o outro como ele é e ajudá-lo quando ele precisa. Isto é igualdade social. Mas só faz isso quem tem Cristo, porque Cristo é o amor. Cristo é a misericórdia. Cristo é a bondade. E quem tem Cristo tem tudo isto.
Em Gálatas 3:28, Paulo diz que não existe judeu. Vou ler lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28 nos diz o seguinte. Gálatas 3:28 diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Então, em Cristo não existe diferença racial, não existe status social, não existe condição financeira, porque os de Cristo não olham para estas coisas. Os que são de Cristo fazem o que Cristo faz, porque Cristo é amor. E quem é de Cristo ama o seu próximo. Então, Paulo diz que não existe judeu nem grego, ou melhor, não existe diferença racial. Eu sou judeu, logo eu sou privilegiado porque eu sou da descendência de Abraão. Em Cristo não existe isso. Judeu e grego, grego representa gentil. Em Cristo, judeu e gentil são a mesma coisa, têm o mesmo valor. Portanto, igualdade social fora de Cristo não existe, pois para existir igualdade social tem que existir amor. Sem amor não existe igualdade social. Então, temos que entender isto. Então, igualdade social fora de Cristo não existe. Igualdade social fora de Cristo não existe. Então, por quê? Porque Cristo é amor. E sem amor não existe igualdade social. Porque sem amor existe somente ambição, egoísmo, luta pelas coisas do mundo para si. Então, o amor a seu próximo, como a você mesmo, é isto que faz a diferença. E só tem isso quem tem Cristo, que é o amor. Somente assim haverá justiça e igualdade social. Um ser importante com o outro, um ajudando o outro, sem se importar com a cor da sua pele, com o seu status social, com a sua beleza física, com o seu conhecimento humano e etc. No governo da serpente e da sua descendência, nem os animais se importam com os seres da mesma espécie deles. Eles lutam entre si, eles querem a liderança, porque a terra foi corrompida. Os animais que antes viviam sob a direção do homem se tornou rebelde, se tornou animais ferozes, porque o pecado trouxe tudo isto ao mundo. E o governo de Satanás vive dominando tudo. Somente no governo de Cristo, nesta terra, esta igualdade não
Sim. Somente no governo de Cristo, nesta terra, esta igualdade, não somente social, mas da criação, voltará a ser como era antes do pecado. Então, não só social, não só a igualdade social humana, mas também a toda a natureza, toda a criação. Ela vai ter igualdade, ela vai ter amor, ela vai ter o que era antes do pecado. Então a gente vai lá para Isaías e vê o que Isaías profetizou em relação a isto. Isaías, capítulo 11, os versos do 6 ao 9, nos diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro, o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Então, quando Jesus estiver governando este mundo, porque essa profecia aqui é para o governo de Cristo, vai haver igualdade social, tanto para a humanidade como para toda a criação, porque vai haver paz. Ninguém vai querer o lugar de ninguém, ninguém vai atacar ninguém, porque aqueles que se levantarem, porque vai haver rebeldes ainda no governo de Cristo, mas eles serão punidos pela lei de Deus, não dos homens. E aqui o versículo 8 diz, versículo 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. Então, os animais vão deixar de ser ferozes, de comer uns aos outros e vão viver como antes do pecado. Vão comer palha, que está dizendo, como boi. Todos vão ser vegetarianos, inclusive o homem, não é? E brincará a criança de peito sobre a toca da serpente, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, aí sim vai haver igualdade social, porque todos estarão debaixo do governo de uma pessoa santa, perfeita, e que é o amor. E todos no mundo, é só quando todos conhecerão a Cristo, e quando Cristo estiver no seu milênio governando o mundo que ele vai materializar nesse tempo. Porque esse mundo governado por Satanás, ele vai deixar de existir para passar a existir o mundo que Cristo vai materializar. Porque o governo da serpente e toda essa cambada de serpente vão ser lançadas no inferno. E aqueles que forem aparecendo no tempo do governo de Cristo serão cortadas as asinhas deles, porque muitos vão aparecer. Portanto, neste mundo que jaz no maligno, não existe e nunca existirá igualdade social, pois onde há egoísmo, não haverá igualdade social, como muitos políticos anunciam em seus comícios, em períodos de campanha eleitoral. Seja bem-vindo, Jonatas. Jonatas Diego, que o Senhor te abençoe e guarde toda a sua família. Jesus foi bem claro quando disse:
os pobres vocês sempre terão. E por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que o ser humano neste mundo não se importa com o seu próximo e por isso não faria nada para ajudar o necessitado. O necessitado. Não faria nada para ajudar o necessitado. Pelo contrário, pioraria a situação das pessoas. É o que a gente vê, não é? A gente vê o ser humano é ruim por natureza, pois já nasce condenado ao inferno. Só mudará essa situação se ele receber Cristo como Salvador da sua vida. Então ele passa a amar o próximo e a se importar com o próximo e a querer ajudar o próximo. Isso se ele for realmente de Cristo. Tem muitos nessas igrejas dizendo que são de Cristo, mas não tem interesse de ajudar o próximo. Este é o mundo governado por Satanás. Mundo de corrupção, mundo de desigualdade social e racismo. Mundo onde você vale pelo que você tem. Mundo onde as pessoas não têm amor por ninguém. Não ama o seu próximo, né? Não ama a Deus. Não se importa com nada, com as leis de Deus. Mundo onde as pessoas são escravizadas e desmoralizadas. Mundo onde os que deveriam ajudar as pessoas tratam estas pessoas como lixo, né? Mundo onde a justiça deveria ser justa para com todos, é mais injusta do que tudo, né? Mundo onde quem devia proteger é quem destrói. Não existe justiça social em um mundo governado por um ser e sua descendência que são mentirosos, são ladrões e destruidores. Esta é a semente da serpente e o próprio Satanás. Seres e pessoas que não têm amor por ninguém, mas somente ódio. E se sentirem ameaçados por alguém, logo tratam de eliminarem a ameaça. Basta a gente olhar para Jesus quando veio a este mundo, né? Unindo as serpentes, tanto na religião judaica, quanto no governo judaico e romano, os juízes e pessoas se uniram para condenarem aquele que realmente era o dono e é o dono do mundo. Eles se sentiram ameaçados e tentaram destruir a ameaça que era Cristo. Mas a tentativa de destruir Cristo foi a solução para a humanidade, porque com a morte de Jesus veio a oportunidade para toda a humanidade e toda a criação de Deus ser livre das mãos do diabo. Somente em Cristo há igualdade social de verdade. Em Cristo todos somos iguais. Gálatas 3:28, né? Não há grego, não há judeu, não há mulher, não há homem, não há rico, não há pobre, todos são iguais. Pois para Deus não há distinção, todos têm o mesmo valor. E o valor foi o sangue do seu Filho derramado na cruz para nos resgatar das mãos do injusto, tirano e que causa desigualdade entre as pessoas. Então, quem traz
esta desigualdade entre as pessoas é o nosso pecado, é a nossa desobediência, é o próprio Satanás dominando a vida da pessoa. Somente no governo de Cristo na terra e lá no céu teremos esta igualdade social que tantos desejam neste mundo. Então, hoje o mundo clama por igualdade social, né? Ah, mas nós queremos um mundo justo, um mundo que seja bom para todos. Mas neste mundo que se materializou depois do pecado, nesta terra, não existe, nunca existiu, não existe e nem existirá igualdade social, porque quem governa este mundo é um ladrão, criminoso e destruidor. E ele ele tem prazer em destruir, em matar, em roubar. Ele tem prazer de ver o sofrimento da criação de Deus, seja homem, seja animais, seja criatura, seja o que for. Ele quer destruir, por isso está destruindo a terra e os seus habitantes. Só Jesus pode mudar essa sua situação. E você já tem Jesus no seu coração? Você é de Cristo verdadeiramente? Você está mudando esta situação? Você ama o seu próximo como a você mesmo, como Jesus nos ensinou? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você ajuda o seu próximo? Você olha seu próximo não como as coisas deste mundo, com interesse para alcançar algum benefício? Então, devemos prestar atenção, porque igualdade social só acontecerá em Cristo Jesus. Em Cristo nós teremos essa igualdade social. No governo dele, quando ele vier governar essa terra e materializar o seu governo, e lá no céu, quando formos morar eternamente. Então, existe alguns mundos. Quando diz mundo, não está falando do planeta Terra. Está falando do mundo que estamos vivendo, mundo materializado. Então, nós vivemos em um mundo que foi materializado depois do pecado. Antes do pecado, o mundo que existia era outro. Era um mundo governado por Deus, pelo Espírito Santo, onde o homem era santo sem pecado. O mundo que é materializado para aqueles que estão no inferno é um. O mundo que é materializado, que é existente para aqueles que foram para o céu, é outro. Nós temos que entender a diferença quando fala de mundo e de lugar. Mundo é o governo em que você vive. É o lugar onde você vive. Então, nós estamos na terra, mas em um mundo materializado, governado, o governo é do próprio diabo. Mas quando Jesus vier e destronar Satanás, o mundo que vai ser materializado vai ser outro. Vai ser um mundo materializado pelo próprio Filho de Deus, onde tudo é justiça, onde haverá justiça social, onde haverá paz, alegria, união, comunhão, onde a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, estará governando e todos conhecerão. Mesmo assim, terá pessoas que ainda se rebelarão contra o governo de Cristo, porque estes são a semente da serpente. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ajuda a entender, e que possamos entender, e não cair mais na mentira de muita gente,
que anda iludindo as pessoas com negócio de igualdade social neste mundo governado por Satanás e a semente dele, não existirá. Só existirá injustiça, só existirá sofrimento. O próprio Jesus disse que os pobres sempre teríamos. Neste mundo sempre existirá, e a cada dia os pobres estão aumentando cada vez mais devido à injustiça social. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, que possamos fazer a diferença neste mundo que é governado pelo maligno, que está no maligno, que é dominado por Satanás. Que possamos mostrar a tua luz, meu Jesus. Abençoa o teu povo, que queiram ouvir a tua palavra. Assim eu te peço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para outras pessoas, que elas possam e queiram ouvir a palavra de Deus. Dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal e comente. Se quiser fazer alguma pergunta, faça. E até o próximo estudo, toda segunda-feira, de segunda a sábado. Eu estou botando reflexão no Instagram e no YouTube. Que o Senhor nos abençoe e até lá.